Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos falar, a nossa leitura de hoje é sobre o Dia do Professor, que será comemorado nesta sexta-feira, dia 15 de outubro. Erivelton Reis, Poemas e Crônicas. Homenagem ao Dia do Professor, crônica A Despedida da Velha Mestra. Erivelton Reis. A Despedida da Velha Mestra. Aquele seria o último dia de aula, e a velha mestra preparava-se para deixar o colégio. Foram mais de 30 anos lecionando para os alunos da mesma escola. A fórmula era invariável. Aos alunos da manhã, alfabetizava. Aos da tarde, ensinava os meandros e pormenores da gramática e da língua portuguesa. E à noite, ainda encontrava tempo para a educação de adultos. Já havia recebido homenagens de seus colegas na sala dos professores. Já havia visitado sala por sala aos alunos da sua tão amada escola. Recebeu um buquê de flores, uma placa e um certificado da sua homenagem. O próprio secretário de Educação havia enviado um e-mail, Vícios da Modernidade, ressaltando a importância da sua abnegação e ao seu empenho na condução de suas atribuições como educadora. Achou a mensagem politicamente correta demais. Mesmo assim, gentil como sempre, fora e auxiliada pela secretária, respondeu ao e-mail dizendo-se honrada pela deferência, também politicamente correta. Tanto melhor que seria que, nesses 30 anos de profissão, aqueles incontáveis nomes que ocuparam cargos inerentes à educação, mesmo que não se ocupassem dela, como raras exceções, houvessem por bem ter investigados na formação de nossas crianças, de nossos jovens e adultos. Poucos, bem poucos, foram aqueles que se posicionaram em favor daquele que constitui a alma de toda e qualquer escola, o professor. Agora, a velha mestra esvaziava os seus armários e continuavam poucas coisas de referência pessoal. Houve uma época em que seus armários eram abarrotados, não apenas por provas, testes, planejamentos, diários e documentos de suas turmas e de sua escola, mas, e principalmente, uma sensação de orgulho invadiu-lhe o peito, de bilhetes, desenhos, poesias e declarações de carinho e apreço de seus alunos. Hoje, despediu-se de tudo isso. Era impossível o ritual de deixar a escola. Realizar-se-ia apenas no plano material, pois espiritualmente ela estaria sempre ali. Por conta de sua profissão, não se casara, não tivera filhos, apenas gerações de filhos que adotara, alunos que passaram por suas mãos, e o retorno à casa seria vazio, não pela casa em si, mas pela falta de perspectiva do dia seguinte, da aula seguinte. Lembrou-se de quantas vezes indignou-se devido à competição injusta e desleal entre a educação que os professores podem oferecer e a que os meios de comunicação geralmente oferecem. A televisão só ensina o que não presta, costumava dizer. Hoje a internet também cumpre o mesmo papel. Muitos foram os pais que atribuíram à televisão e exclusivamente aos professores o papel de educar e ensinar valores aos seus filhos. E nem sempre os resultados foram satisfatórios. Tudo isso a velha mestra pensava enquanto andava pelos corredores de sua escola. De súbito, uma sala vazia a deteve de sua última caminhada e a fez quase instintivamente entrar e sentar-se à mesa do professor, olhando as carteiras colocadas como o esperar pelos alunos e pelo professor. Lembrou-se de como se sentia bem quando chegava à escola,
a informação de que um ex-aluno havia conseguido uma boa colocação na vida ou simplesmente que estava lutando por uma melhor colocação, mas que estava feliz. O que não gostava mesmo era da expressão ex-aluno. Soava para ela como se fosse possível dizer ex-aluno, ex-mãe, ex-filho, ex-mãe. Também ficava triste ao saber que perdera um aluno para a violência, para a desumanidade, que parece querer destruir o mundo, através das mais variadas artimanhas. A velha mestra, que sempre soubera conquistar o silêncio e a atenção de suas turmas com simpatia, mas com firmeza, agora daria tudo para ouvir de novo o burburinho e até mesmo a algazarra de seus alunos, mais entusiasmados. Lembrava-se de toda a alegria que o magistério lhe proporcionara. Sentia-se plena, realizada, completa. Preocupava-se, sim, com o rumo que a educação teria dali para frente. Conhecia perfeitamente as dificuldades da profissão que abraçara e dignificara sem, no entanto, jamais ter se deixado abater. Sabia o que leva um professor à sala de aula. Não é a falta da oportunidade profissional, mas a sua alta qualificação. Mas com a falta de perspectiva, muito certamente abandonaria o giz e o quadro negro, hoje nem já tão comuns, e preocuparia-se abraçar outras carreiras. E talvez esta incerteza a deixasse infeliz. Quem contará as pequenas histórias? Perguntou certa vez um poeta. E lembrando-se desse verso, a velha mestra chorou. Chorou e soluçou pelo outro dia que ele não chegaria a ser como os demais, pela moldura de um sorriso que se ilumina ante a descoberta do conhecimento, pelo passado e pelo futuro que se encontravam naquela sala vazia, naquele momento. Chorou porque sabia que a profissão sempre existiria, mesmo que a humanidade fosse morar em Marte. Chorou porque no íntimo ela sabia que havia cumprido bem a sua parte. Chorou por saber que só a educação pode tornar leal a soberania de um povo. E sabia que, apesar de cansada, se lhe fosse dada a chance, começaria e faria tudo de novo. Nessa leitura, nós podemos ver que a mestra passou anos e anos dedicada aos seus alunos e à sua profissão. Ela não casou, ela não teve filhos, ela simplesmente viveu para educar, para transformar o mundo em algo melhor. Nessa imagem, nós vemos Happy Teacher's Day, que quer dizer Feliz Dia do Professor, Happy Teacher's Day. Você acha que o Dia do Professor realmente tem sido feliz? Será que as pessoas têm respeitado a profissão de professor? Os pais, em geral, têm respeitado o professor? Os alunos, você acha que têm dado ao professor o verdadeiro valor que ele tem? Como você vê a questão do professor na sua vida? Responda em áudio que eu vou ficar aqui aguardando, tá bom?